Muito bem. Perfeito. Então, um agradecimento público a todos os esforços, especialmente a você, Cecília, pela iniciativa, por estar atrás de tudo, e ao Luiz Fernando por estar fazendo essas edições que, com certeza, levam bastante trabalho. Vamos, então, diretamente ao nosso segundo texto. Na semana passada, fizemos um primeiro, que tratou sobre assuntos de autoridade divina e humana, na hora de falar sobre verdade, sobre o bem, sobre o supostamente certo, justo, correto, enfim. Agora vamos nos encontrar com um texto de uma índole completamente diferente. Agora se preparem para, de algum modo, também uma questão de autoridade, mas entre humanos. Somente entre humanos. Vamos nos introduzir de algum modo, indireto também, em algo que tem a ver com relacionamentos, com gêneros, com poderes, com capacidade de resiliência emocional, social, profissional, e vários outros assuntos que imagino que vão conseguir encontrar lá. Então, vamos diretamente ao nosso texto. Todas as pessoas que estavam inscritas devem ter visto o texto na sala. Então, se tem ele com vocês, podem disponibilizá-lo para vocês mesmos. Eu, para maior gentileza e pedagogia, vou colocá-lo também aqui agora. Tem um desenho um pouco diferente, mas é mais ou menos, mas o conteúdo é o mesmo. Muito bem. Então, um dia nadava Rabi Yohanan no Jordão, no rio Jordão. Então, vamos contextualizar um pouquinho. Rabi Yohanan é um dos sábios chave nesta comunidade de sábios, já explicamos, eles se chamavam a si próprios aprendizes de sábios sempre, mas nós os chamamos a eles de mestres ou de sábios, apesar de que eles nunca teriam reconhecido isso. Para eles sempre se trata de estar andando, trilhando o caminho da sabedoria e nunca chegando ao fim. Mas assim é como se traduz hoje em dia a ideia do Rabi, o mestre ou o sábio. E Rabi Yohanan era bastante famoso e central, uma autoridade de sua época, e era conhecido especialmente pela sua beleza. Tem muitos textos, justamente alguns, neste mesmo tratado de Bava Metzia, de 84b, um pouquinho antes, que falam todos sobre a beleza física incrível desse tal de Rabi Yohanan. Bem, então, um dia ele estava nadando no Rio Jordão. Eu adianto a todos que é importante que vão lendo ele, buscando também metáforas, e não somente como se fosse um continho para adultos ou para crianças. Nadava Rabi Yohanan um dia no Rio Jordão e viu Reish Lakish. Reish Lakish, também sabemos, é um personagem que se torna, muito depois, também um grande mestre. Praticamente o segundo depois de Rabi Yohanan na sua época. Mas ele veio de um contexto completamente diferente. Já vamos descobrir isso daqui a pouco. Muito bem. Então, Reish Lakish viu ele e pensou que era uma mulher. Cravou então sua lança no rio e deu um pulo incrível, supermânico, e apareceu atrás de Rabi Yohanan, no rio. Imaginem a situação. Ele pensando que Rabi Yohanan é uma mulher. Disse-lhe, Rabi Yohanan lhe disse a Reish Lakish: tua força para a Torá, para o estudo. E Reish Lakish responde: tua beleza para as mulheres. Então Rabi Yohanan responde a Reish Lakish: se retornar de ti mesmo,
se te arrependeres. Existe um conceito da época que no mundo talmúdico, eles acreditavam que se dedicar ao Talmud, ao estudo, ao cultivo da intelectualidade, da emoção, da espiritualidade, era a forma de retornar à sua essência, a si mesmo. E que se dedicar somente a qualquer atividade mundana era se afastar de si mesmo. Então, qualquer caminho em direção ao Beit Midrash, a casa de estudo, é uma volta, chama um retorno. Bem, então, se retornar, te darei minha irmã, que é mais bonita que eu. E então ele aceita, ou assume. O verbo aí não pode permitir as duas traduções. Aceita isso para si próprio, e quando pretendia voltar para pegar suas roupas, já não podia. Lembrem que no começo ele tinha pego a lança dele e aparentemente a clavou de algum modo e conseguiu pular todo o rio para chegar justamente atrás de Rabi Yohanan. Essa era a força incrível do grande Reish Lakish. E agora não conseguia fazer o caminho de volta da mesma forma que tinha feito no começo, somente porque tomou essa decisão. Bem, continua então a história, ensinou a Bíblia e a Mishnah, Rabi Yohanan ensinou a Reish Lakish, a Bíblia e a Mishnah, e o tornou um grande homem, uma personalidade. Um dia estavam discutindo, sábios, sobre nada menos que o seguinte assunto: a partir de qual momento recebem impureza? Ou seja, estão prontos para algum desempenho. A espada, a faca, a adaga, a lança, a foice de mão e a foice de colheita. Essa era a discussão. No Talmud não todas são histórias de sabedoria interessantes como essa. Algumas vezes são discussões muito técnicas, legalistas. Então, aparentemente estavam discutindo algo que era muito técnico e muito legalista. Lembremos que este negócio de a partir de que momento recebem impureza se refere a que estão prontas para cumprir uma função, para se tornar exatamente isso, uma espada, ou uma faca, ou uma lança. Então, eles respondem a partir do fim de sua manufaturação, ou seja, a partir do fim do momento manufatura, talvez. O momento no qual foram reabilitados para serem usados novamente. Aqui eu explico algo que também talvez não estava na versão que enviei a vocês. A ideia é que a matéria-prima, os metais em si mesmos, não são puros ou impuros. Eles se tornam factíveis de receber impureza, uma vez que se tornam ferramentas que podem servir para fazer uma coisa ou outra. O metal em si mesmo não tem nenhuma nem pureza nem impureza. Mas uma vez que está pronto, que está limpo, que está afiado, e já é uma faca, então, a partir desse momento poderiam receber impureza. E se já foram usados para alguma coisa, já não servem mais. Tem que ser limpados de novo, ou afiados de novo. Então, essa é um pouquinho a pergunta entre eles. Guardem isso, é importante também para a nossa discussão. A partir de qual momento recebem impureza? E eles dizem, os dois, todo mundo responde, a partir do fim de sua manufatura, uma vez que estão feitos. E isso quando é? E disse Rabi Yohanan, e qual é esse momento? Qual é esse momento? Rabi Yohanan disse, desde que os purifique o fogo. E Reish Lakish disse, desde que as escove na água. Ou seja, Rabi Yohanan diz que estão prontos antes, porque eles, teoricamente, o procedimento é assim: o metal primeiro, ele passa por fogo para ficar pronto com a forma que precisa, ou limpo de qualquer impureza, e depois é escovado ou afiado.
na água. Depois do fogo, é limpo de novo e então pode ser usado. Tem aí uma questão de timing. Então, disse Rabi Yohanan, o ladrão de seu roubo entende. O ladrão usava facas, usava lanças. Então, por isso ele entende mais do que eu. Certo? Reish Lakish, lembramos, não era de toda a vida um rabino, um sábio, um estudioso. Ele era um ladrão. Ele era o chefe de um grupo de ladrões. E por isso era um grandão, um fortão e demais. Então, neste momento que estão discutindo, Rabi Yohanan diz, estão discutindo justamente, aparentemente, sobre facas e lanças e espadas. Então, acontece aí essa diferença. Rabi Yohanan é mais leve, diz que com fogo é suficiente. Reish Lakish diz que não, que depois, com água, quando vem depois do fogo. Então, Rabi Yohanan como que cede, mas alfineta o Reish Lakish, é público. E diz, claro, o ladrão sabe de facas. E Reish Lakish então diz, e de que forma me beneficiou você? Lá, ou seja, entre os ladrões me chamavam de mestre, porque eu era o chefe. E aqui me chamam de mestre também. E respondeu-lhe Rabi Yohanan a Reish Lakish, eu te beneficiei ao te aproximar embaixo das asas da divina providência, presença. Se refere a que eu te trouxe mais perto da sabedoria divina. Te trouxe a vida espiritual, a vida intelectual. E aí termina aparentemente a disputa, mas não totalmente. Nesse momento enfraqueceu-se Rabi Yohanan e enfermou-se Reish Lakish. Os dois ficaram doentes. Mas Reish Lakish muito mais. Veio sua irmã, a irmã de Rabi Yohanan, que era a esposa de Reish Lakish. Aliás, muitas vezes, nós já vemos no texto passado também, dois sábios em disputa, a mulher é a irmã de um e a esposa do outro. Guardemos isso também na mente. Vem então a irmã de Rabi Yohanan, que é casada com Reish Lakish, e que vê que Reish Lakish está muito doente por culpa de Rabi Yohanan. Então, pede por ele, diz, faça por meus filhos, que são seus sobrinhos. E Rabi Yohanan cita Jeremias, dizendo, teus órfãos sustentarei. Então, ela diz, faça por minha viudez, fica viúva. Talvez confie em mim, cita também Jeremias. E bom, obviamente com esses versículos não vai salvar, ou seja, Rabi Yohanan podia salvá-lo, talvez rezando, desmontando o conflito, mas não fez. E então Reish Lakish morre. E Rabi Yohanan se lamentava em grande depressão, pouco tempo depois. Os mestres, os outros mestres, que eram alunos de Rabi Yohanan e de Reish Lakish, disseram quem irá consolar ele. Porque Rabi Yohanan estava entrando numa grave e profunda depressão. Sugeriram que vá Rabi Elazar ben Padat. Aparentemente era um jovem estudioso cujas notícias, cuja sabedoria é afiada. Foi e se sentou com ele. A tudo que Rabi Yohanan dizia, Rabi Elazar ben Padat trazia uma prova, uma fonte que sustentava isso, e dizia, há uma fonte que lhe sustenta. Rabi, tem razão, é verdade, você está certo. Até que Rabi Yohanan reclamou dele diferente do que reclamou de Reish Lakish, e disse, acaso você é como Ben Lakish? Reish Lakish, quando eu dizia algo, me questionava 24 inquietudes, e eu justificava 24 respostas, e assim o assunto se ampliava por si só.
e crescia a sabedoria. E você me disse tudo o que eu falo que é uma fonte que sustenta? Caso eu não sei que eu falei certo, preciso que você me diga que falo certo. Preciso que me critique, que me questione. E nesse momento começou a rasgar suas roupas em forma sistemática, doentio, em sinal de luto. E chorava e clamava: onde você está, Ben Laquish? Onde você está, Ben Laquish? Até que enlouqueceu totalmente. E os mestres então pediram piedade por sua alma, e ele faleceu. Muito bem. Este é o nosso texto. Agora cabe a nós analisá-lo. Vou fazer uma pequena pausa para ver se, por acaso, já tem alguém dizendo algo, perguntando algo no chat. E se não houver, então eu vou trazer já algumas análises primeiro. Letícia diz que é muito rico, é difícil pegar só um tema, claro. Bom, e todas as outras intervenções são de procedimento, certo? Ok. Então vamos em frente, vamos explicar um pouquinho. Primeiro de tudo, o Rio Jordão, né, talvez uma metáfora do encontro de cenários, de mundos. Nós temos que entender que na terra de Israel existe, diferente do Brasil, uma terra, um lugar muito, muito pequeno, muito seco, e existe só um rio, é o Rio Jordão. Os demais são rios secos, você pode caminhar por eles, sem ser Jesus. Pode caminhar por eles tranquilamente porque estão secos. Alguma vez, em anos, podem receber alguma água. Então, o Rio Jordão realmente é um divisor de norte a sul e de leste a oeste. É o símbolo da água, é o símbolo do limite, do encontro e da fronteira. Talvez o banho no Rio Jordão tenha a ver com se transformar, ser outro, se lavar, se limpar de uma função, se tornar em outra. É o lugar de encontro entre um sábio que se dedica ao espírito, que ensina por aí, e um chefe de uma máfia, talvez. Entre um mundo bastante espiritualizado, aparentemente, e um mundo muito material. Entre corpos. É o encontro de transformação. É o mundo da Torá também, da sabedoria, provavelmente. É um encontro aparentemente erótico, de gêneros, de preconceitos e de realidades que vão mudar para sempre. A lança com a qual entra Reish Lakish na cena, mostra talvez seu passado, mostra sua atividade, mostra alguma violência, alguma agressividade, mostra também uma força, um poder, mostra uma presença, uma capacidade de pular de um mundo para outro através dessa lança. Alguns veem nela um símbolo fálico. Esta foi já uma interpretação muito famosa de vários leitores deste texto, como bem foi sinalado lá, é bastante conhecido. Existe toda uma leitura psicológica, eu diria até psicologista, no sentido de que fazer uma ideologia psicológica do que acontece neste texto, porque essa lança também poderia representar o impulso. Vejam que ele pula através da lança, do mundo no qual ele está, e vai diretamente a um mundo desconhecido. Pula ao vazio, ao abismo, talvez.
está na terra e pula a água. Está entre os mafiosos e pula ao mar da Torá. Aliás, a Torá e a sabedoria são vistas, inclusive antes de Baumol, como o mar da Halachá, o mar da Torá, como se fosse um lugar onde você nada, navega, viaja de um lado ao outro, se mergulha em profundidade, sai com um ar diferente, com uma pele diferente, com um cheiro diferente, com um frescor diferente. Tudo isso é visto, em geral, quando se fala da Torá e do estudo. Então, esse pode ser um impulso de vida ou de morte. Alguns veem aqui a grande transformação que trouxe a ele uma vida. A lança era uma ferramenta para matar e, de repente, reviveu, trouxe uma pós-vida, uma nova vida a Reish Lakish. Talvez trouxe uma nova vida a Rabi Yohanan. Porque até Rabi Yohanan conhecer o Reish Lakish, aparentemente ele não tinha esse esplendor. Tanto é que quando o Reish Lakish desaparece, nada mais tem sentido na vida de Rabi Yohanan. Então, este divisor de águas, que é uma água cortada por uma lança, criada pela força de um impulso, de um desejo muito grande, que não sabemos se é somente em aparência e somente entre sexos, é um divisor que dá vida e morte. Talvez sem isso, não teríamos chegado ao final trágico. E talvez também não à vida repleta de energia e fogo que os dois receberam por esse encontro da lança na água. Muitas vezes, pulos são necessários, que algumas vezes precisamos pular para sair de um lugar, para descobrir um potencial pessoal inusitado. E tudo isso poderia estar representado, então, neste pulo. Bem, ele pula e aparece atrás de Rabi Yohanan. Não sei como vocês entendem isso, mas, na minha opinião, também isto se presta a leituras diferentes. Que pula atrás dele pode ser que está inibido, ou que está enganado, porque ele pensava que era uma mulher. Talvez é o contrário, talvez é um símbolo de mais erotismo e mais sexualidade dentro deste conto. Talvez que ele fica atrás representa uma conquista. Talvez é parte da expressão de desejo. Ou talvez é uma busca de uma guia. Talvez, ao pular e ficar atrás de Rabi Yohanan, já está colocando Rabi Yohanan como um novo líder, como um novo modelo, um novo mestre, um novo norte. Assim como, quando estou sugerindo leituras diferentes, sempre sugiro também que busquem de misturá-las, porque podem ser as duas coisas. Algumas vezes, justamente, um desejo muito grande, um eros físico ou espiritual ou existencial, nos permite desenvolver uma nova forma de força, nos leva a um mar novo e nos conduz a novas buscas de novos nortes, novos guias. Isso é uma conquista fora ou uma conquista dentro. É para fora ou é infinitamente dentro da pessoa. Muito bem. Aí temos que imaginar um pouquinho a cena, antes de continuar vendo as metáforas. Imaginem esse momento, né? Como é vivido pelos dois personagens. Estão no mar, estão nus, um atrás do outro,
um estava lá como um ritual dele, vai saber, um ritual talvez místico, de lavado, de purificação, ou talvez narcisista, se lavava, se expunha, e outro aparentemente está lá atrás de uma mulher, buscando uma mulher, e de repente se encontra com quem? Isso é um homem, e um mestre, e um rabino, e um começo novo, um caminho novo na sua própria busca de si mesmo, ou realização de si mesmo. Se isso foi visto e vivido pelos dois como uma revelação, ou como uma decepção, ou se Rabi Yohanan talvez tinha medo, porque viu de repente um grandão, ágil, forte, lança, e vice-versa, talvez o outro, ou talvez o Reish Lakish ficou ou decepcionado, ou ele ficou com medo diante de todas essas novidades inusitadas, inesperadas. Talvez o contrário, talvez os dois ficaram ansiosos, expectantes, com vontade de descobrir que é o que acontece aí. Enfim, o primeiro que quebra esse gelo, vai saber quanto tempo demorou, é Rabi Yohanan. E diz a ele, tua força para a Torá. O que significa isto? Está dizendo algo positivo? Opa, você é uma pessoa forte, tem ímpeto, tem coragem, tem iniciativa, sabe se conduzir, sabe pular, sabe voar, sabe mergulhar. Está se perdendo você na máfia, no roubo, no meramente físico. Estude a Torá, entre na sabedoria. Talvez isso vai me enriquecer também. Talvez você vai ter o mesmo ímpeto, a mesma coragem para ser crítico comigo, como mestre. Isso vai me enriquecer. Sua decisão, de novo, seu voo, seu mergulho, podem ser metafóricos, podem indicar que pode ir muito bem, justamente no mundo intelectual. Talvez foi simplesmente uma alfinetada. Eu não acredito. Acho que isso seria uma redução. Você está se desperdiçando lá, seria melhor aquilo. Talvez foi um elogio, porque tinha medo, queria dizer algo bom para ele. Né? E ele então responde, tua beleza para a mulher. O que significará isso? Tem isso várias leituras, né? Alguns acham que é realmente muito sexista, ou porque está definindo, dando a entender com isso que a beleza é somente feminina, que os homens não precisam, ou não acessam beleza, ou não conseguem beleza, não têm beleza. Ou talvez, outra leitura, também sexista, que você está desperdiciando sua beleza física estudando Torá. Você deveria usar a beleza para atrair mulheres, para conquistar mulheres, para estar com mulheres, como eu que tentei estar agora como mulher. Alguns dizem que poderia ser uma alfinetada também. Não serve isso. Que é simplesmente um homem belo. Talvez está indagando e tentando conhecê-lo. Talvez seja uma questão maior. Talvez se refere a, de novo, numa leitura psicológica, que atribui ao lado feminino e ao lado masculino, independentemente de se somos homens ou mulheres, ou qual é a orientação ou escolha de sexo ou de gênero. Talvez se refere ao que atribuímos geralmente ao feminino, se é que existe algo assim. Mas se o lado feminino tem a ver com modos, capacidade intelectual, emocional, empatia,
espiritualidade, afeto, talvez está indagando isso. Será que você tem essa beleza de verdade? Ou isto é mera aparência? Será que você é um ser que eu nunca vi no meu grupo? Porque você desenvolveu esse tipo de características sendo homem, tudo bem, claro. Isso é importante, porque depois vamos ver que não, que talvez tinha algum conhecimento teórico, mas não era muito evoluído emocionalmente, este Rabbi Yohanan. Tinha dificuldades para aceitar a crítica, e a descobre só depois quanto ele amava e quanto ela o enriqueceu. Mas no momento importante, quer destruir a crítica. E não ajuda a sua própria irmã. Então, não é tão belo assim como parece. Talvez é somente aparência. Talvez justamente o Jordão serviu de divisor de águas entre eles e mostrou que era Reish Lakish quem tinha a capacidade de se transformar radicalmente em vida, sem transtornos. E era Rabbi Yohanan que não era capaz e que precisava de uma morte e de uma depressão para descobrir o propósito. Bem, e depois vem essa questão de por que não podem voltar. Nada se nos diz a respeito da roupa de Rabbi Yohanan. Será que Rabbi Yohanan passeava nu? Talvez Rabbi Yohanan tomava banho vestido? Talvez as roupas são simbólicas, e se trata da investidura social. Então, Reish Lakish abandonou suas roupas de ladrão e ficou nu. Não ia pegá-las mais. Já não tinha mais incentivos para voltar lá. Já não podia recuperá-la e resgatá-la. Nunca mais seria um ladrão. Teria, a partir desse momento, que assumiu que queria essa transformação, já começou a se transformar. Talvez o texto está dizendo que as transformações têm a ver com vontade original, mais do que com a realização mesmo, que ela já começa lá. Lembrem que depois, logo mais, vão falar sobre quando um utensílio se torna utensílio. Quando começa a atuar. Quando é manufaturado, quando é feito. Quando está pronto. Quando toma a decisão, ou quando já experimentou, ou quando rebateu, ou discutiu com o mestre. Quando ele está pronto. Quando tem sua autonomia. Quando ele é quem pensava ser. Enfim, esse momento no qual não pode resgatar as roupas, acho que é extremamente importante. Existe uma leitura, na minha opinião, mais superficial, que diz que ele não podia, porque já perdeu a força. No momento, o mundo é dicotômico. Quando ele era um fortão, um lutador, então tinha força física, e não tinha, então, uma força emocional, espiritual, intelectual, empática. Quando ele decide mudar, mudou. Então não tem mais essa força física, não consegue fazer o caminho de volta, agora terá somente essas outras forças. Eu prefiro pensar que as forças são uma integridade e que as roupas aqui representam essa mudança. Ele não podia voltar lá, porque nunca mais seria esse. Talvez levaria parte disso com ele, mas nunca mais seria somente aquele. O caminho agora é na outra direção. Enfim, eu acho que os dois ficam nus a partir desse momento e os dois começam a se vestir de outro modo. Outra investidura social entre eles, com o mundo e cada um com si próprio. E agora vem a questão dos utensílios. Se trata de ter alguma competência e ter, então, algum propósito. O material em si não é puro nem impuro. A função, o desempenho, a exposição criam esse risco. A vida cria esse risco. Talvez nesse sentido o Reish Lakish realmente sabia mais do que Rabbi Yohanan. Mas não porque era um ladrão,
senão porque estava disposto às transformações. Né? Porque já tinha passado por algumas. Porque estava disposto a ver outras belezas. A matéria em si é amorfa, não tem propósito, não tem definição, não tem sentido. Então não recebe nem pureza, nem impureza. Como a ação. Quando a gente não faz nada, não erra. Fazer, se colocar um propósito, um sonho, uma meta, nos torna vulneráveis e fortes também. Nos permite errar e nos permite acertar. E voltar a mudar. Então, talvez isso é o que representa essa discussão sobre as ferramentas. Então, não era um detalhe a visão deles. Talvez para Rabi Yohanan, o fogo representa algo mais drástico. Talvez para Reish Lakish, o que cria propósito, o que faz as transformações, não é um fogo, não é uma revolução. Pode ser uma transformação suave, leve, gostosa. Quando começa algo, quando é concebido, quando é implementado, quando é corrigido? Essa é uma pergunta que se deve aplicar não somente a uma ferramenta, a uma ideia, a um projeto, a um relacionamento, um filho, uma obra. Talvez, qual a diferença entre fogo e água? É uma grande pergunta para nós hoje. Alguns dizem que o fogo representa a Torá, e que então, para Rabi Yohanan, a chave está nisso. Talvez o fogo representa a paixão, e quando tem paixão é quando tudo começa. E Reish Lakish talvez acha, como eu disse antes, que as coisas são uma lavagem, um nadar, um mergulhar e sair, e algo suave, prazeroso, evolutivo, gostoso, com calor e com frio, que pode mudar. Né? Alguns dizem que quando Reish Lakish responde que se trata de água, está aludindo ao que aconteceu no Jordão, muitos anos atrás. E, de algum modo, está sendo generoso, está sendo amplo, está sendo profundo, está sendo generoso. E Rabi Yohanan não é capaz de ver isso. Ele reduz tudo a uma questão técnica. E como se vê vencido, porque Reish Lakish foi muito mais lindo e belo do que o lindo, ao invés de receber isso com gratidão e com orgulho, e ver a conquista de Reish Lakish como própria, também, se sentir parte, sabe, orgulho de um mestre por um aluno, de uma mãe por uma filha, por um filho, de qualquer pessoa que entregou algo a outra, e esse outro recebeu e o desenvolveu melhor ainda. Algumas pessoas se sentem invadidas, se sentem traídas por isso. E então, alfinetam. E aí, a generosidade, o reconhecimento, inclusive, de Reish Lakish, a Rabi Yohanan. Reish Lakish está dizendo, eu me tornei uma verdadeira dança, que pode transformar mundos, quando abandonei aquela dança física. E me entreguei com você a isto, naquela água. Então, está reconhecendo de Rabi Yohanan tudo. Está entregando a Rabi Yohanan. Rabi Yohanan reage mal. Poderia ter dito obrigado, que bom, que bonito, que orgulho para mim, como eu também cresço, mas ele vai precisar da tragédia para chegar nesse ponto. E aí vem as relações físicas, que representam essas relações físicas dos dois. Talvez a de Rabi Yohanan, que fica fraco, e que não sabe acolher a grandeza de Reish Lakish, a autonomia dele, com orgulho, com gratidão, e por isso é fraco, afinal. Se torna todas essas ínfulas, a beleza, a grandeza,
fica muito opaca, muito pequena. E Reish Lakish, talvez, é doente de decepção, de ver que não consegue ele mudar seu mestre, não, infelizmente se encontra com disputas de vida e morte e de poder, também aqui como lá, e ele mesmo não consegue fazer uma mudança maior, não consegue adquirir a autonomia que queria, não consegue mudar esse meio. Talvez poderia, mas talvez não se atreve. E então sai da cena. Mas esse é o momento no qual o leitor precisa entender até que ponto os dois estão vinculados. E quando esse vínculo tinha sustentado e desenvolvido os dois, e toda essa casa de estudos se quebra, os dois caem. A mulher tenta mediar, tenta chamar a vitalidade e o vigor, não consegue. Porque justo a mulher é quem faz a paz, quem pensa de outro modo, quem quer resolver os conflitos de outro modo, quem administra o poder de outro modo. Vou deixar as intervenções de vocês, mas temos muitas provas na vida e nos estudos de hoje em dia. Mas é interessante o fato de que é sempre a irmã e a esposa. Talvez a irmã é não escolhida, o passado, e a esposa é o futuro, a renovação, a escolha, a criação, a geração, enfim. Natureza de um, futuro de outro, passado de um, enfim. Rabbi Yohanan mostra uma administração do poder, do ego, da educação, da transmissão muito complicada, na minha opinião, se queremos analisar isso desse lado. É um supremacismo muito grande, né? Ele dá à irmã, ele é quem torna ele um grande homem. Ele aparentemente ensinou somente, isso é uma coisa sutil, mas para quem lemos isso com olhos complexos, ele ensina Bíblia e Mishnah, não ensina discussão. Isso aprende Reish Lakish sozinho. Mas isso é o mais importante nos estudos judaicos tradicionais. Não é decoreba, não é repetir. Né? E ele não é capaz de se compadecer, de ter compaixão pela própria irmã e pelos próprios sobrinhos. Finalmente, depois de toda essa tragédia, em algum momento cai a ficha e Rabbi Yohanan entende que perdeu tudo, que ele não soube se transformar o suficiente, que não viu em que medida todo o motor de sua vida, de sua sabedoria, de seu ser, Rabbi Yohanan, que até esse momento era somente bonito, dependia dessa dinâmica com esse Reish Lakish. E é tarde demais. Então, se perde. Ele já não tem status, não tem poder. Ele rasga as roupas. Ele é que fica nu. Com roupas rasgadas, em sinal de luto, sinal de que perdeu tudo quando conseguiu entender o que acontecia. E a chave estava justamente na réplica, na crítica. Não em se admirar a si próprio, se vangloriar de si próprio, ter um monte de yes men dizendo você é bom, você sabe, você serve. O que te faz crescer é um outro que traz sua autoridade. Mas para que isso aconteça, você primeiro precisa de descobrir um outro. Segundo, precisa que o outro te descubra como seu outro. Terceiro, que possam conviver como outros, enriquecendo um ao outro, valorizando essa diferença, vendo nela um motor, uma semente constante, uma fonte constante de vida motoral. E agradecendo por isso, sendo grato justamente por essa diferença, e não vendo nela uma destruição ou uma vontade de acabar com o outro.
Isto é, afinal de contas, em filosofia, uma visão, na minha opinião, uma antecipação do que seria, por um lado, a filosofia dialógica, que podemos encontrar nos referentes judaicos em Hermann Cohen, em Buber, em Levinas, até pouco tempo atrás, que faleceu, aplicada à filosofia política. O dialogismo como algo essencial do ser humano, um ser humano que se realiza e se descobre, e se cultiva e se desenvolve somente no encontro com outro sistema, com outra ideia, com outro sentimento, com a aplicação da ética a um outro, ou seja, sempre em função de outros. Levinas chama isso o rosto do outro, rosto que me chama à existência. Segundo Levinas, as pessoas existimos porque reconhecemos os olhos de outros que conhecemos e nós reconhecemos nesses olhos um chamado. E esse chamado nos traz à existência, o chamado de que me cabe a mim fazer por você, independentemente do que você fizer por mim. O que me cabe a mim, que demanda de mim tua presença. O fato de você estar lá. Esse é o começo da filosofia dialógica de Levinas. Mas antes está de Buber e antes de Hermann Cohen, um dia, quem sabe, fazemos um seminário sobre filosofia dialógica judaica em geral. E muitas vezes isso é separado da política. A política como que fosse uma coisa muito mundana, muito material, muito imediata, muito concreta. E a filosofia dialógica como fosse algo muito, muito ideal. Mas não é assim. Neste caso, está aplicada a filosofia dialógica à resolução de conflitos de poder, ou seja, a política. Aliás, quem se interessar por isso, amanhã vamos ter um debate interessante sobre, justamente sobre a aplicação da filosofia dialógica de algum modo, né? Vai ter um detalhe sobre isso. Da filosofia dialógica à filosofia política, um debate sobre Levinas e Leibovitch no Instituto Brasil-Israel. Quem quiser, 3 da tarde, é aberto a todo mundo. Então, basicamente é isso. Aqui vem como esses grandes sábios têm uma vida inteira atrás, repleta de paixões, de descobrimentos, de altos e baixos, de luzes e sombras. E de tudo isso, espero que possamos ter aprendido alguma sabedoria própria. Vamos parar aqui e ver um pouquinho as reações. Essa primeira. Há uma razão além da amizade entre eles. Diana, boa pergunta. Diana Francini. Uma boa pergunta. Do ponto de vista histórico, aparentemente não. Eles se conhecem nesse momento. Inclusive, o texto dá a entender que não podia haver uma amizade prévia, porque eles realmente eram mundos, universos, em todos os sentidos possíveis, completamente diferentes, tá bom? Agora, se depois se desenvolve uma amizade entre eles, aparentemente sim. Aparentemente sim. Os textos da época, a partir desse evento, nos mostram eles sempre juntos, como se fossem um casal. Existe uma leitora contemporânea que diz que Rabi Yohanan ficou maravilhado e encantado com esse Reish Lakish, com esse chefe da máfia. Viu nele um desafio e uma contribuição à sua própria vida enorme. Ele não ia poder sustentar o ímpeto, as energias, as necessidades e demais, então o deposita nas mãos e na vida da irmã. Mas é ele que quer estar com Reish Lakish, ou seja, o personagem, segundo, esta Ruth Calderón, aliás, nós vamos reencontrar ela mais para frente. É uma leitura feminina muito interessante. Ela diz que é justamente Rabi Yohanan quem se beneficiou com Reish Lakish, quem descobriu ele, quem queria estar com ele e demais. Se viu admirado por isso. E a irmã ajudou a isso.
Então, amizade, antes imaginamos que não, depois imaginamos que sim. O parágrafo final é metáfora de suicídio. Pergunta Daniel Coelho. Não parece na linguagem do contexto, mas acho que é uma boa proposta, porque ele está numa depressão gigantesca, e quando eles pedem para ele fim desse sofrimento, talvez vai saber. Mas eu acho que não é o que diz o texto diretamente, mas se tivesse que fazer um filme, Daniel, poderia colocar alguma coisa assim trágica. Professor, acho interessante como essas questões ligadas aos elementos estão presentes nesses textos da última aula e desta. E se pergunta Cristiano. Cristiano, muito obrigado por essa pergunta. Importante dizer que também não, os próximos textos não vão ser assim, tá bom? Importante dizer que não é que o Talmud está repleto de histórias trágicas, né? Onde a gente, isso não é Shakespeare, não é Romeu e Júlia, que todo mundo morre, e sangue e demais. Isso é o Talmud. Aqui eles discutem sobre a vida, sobre filosofia, sobre ética, sobre educação, no máximo sobre política. Tem algum textinho aí em 24 tratados, tem alguma pequena historinha que tem alguma tensão assim muito mais forte. Eu justamente peguei duas que tem uma parte assim bem trágica porque me pareceu que isso ia nos trazer muito mais fogo ou água, né? Voo ou mergulho. Mas não pensem que o Talmud está repleto de situações trágicas dessas. Estas têm finais trágicos. O importante é o caminho. Na verdade, nós também não sabemos como morreram esses personagens. Então, aproveito muito a pergunta de Cristiano para que saibam que não é representativo do modo em que o Talmud se conduz e demais. É uma seleção determinada para trazer outros temas. Por acaso, esses dois terminam assim. Tem algumas histórias que terminam com tragédia, mas são muito poucas, talvez serão 3, 4. Né? Estamos falando de uma enciclopédia. Se você tivesse um Talmud em casa, ocuparia 2 ou 3 estantes só do Talmud. Para que imaginem a quantidade de texto que tem. 3, 4 historinhas desse tamanho não é representativo. Ok. Quem mais? Pergunta aí. Então, acho interessante como essas questões da última... Tá. Jonas, agora, o que sim está vinculado, e isso sim aparece muito, muito, na minha opinião, é questões de autoridade, mas autoridade não no sentido punitivo. Autoridade no sentido de quem somos, quem é quem decide, quem define. Porque isso é importantíssimo. Essa é a chave da liberdade, a chave da justiça, a chave dos valores, a chave da educação, a chave da psicologia. Quem define é uma pergunta-chave para muitos outros grandes assuntos. E isso sim aparece em muitos lados. Quem e como define um tema, um valor, uma lei, um conflito. Isso sim aparece bastante, essas discussões. E da outra vez vemos principalmente Deus, e aqui entre dois sábios. Depois existem cenas nas quais é uma questão de maioria e minoria, de tribunal e do indivíduo, e assim por diante. Jonas pergunta, a professora, não gostaria de fugir muito do Talmud, mas a relação estabelecida entre Rabbi Yohanan e Reish Lakish se parece em paralelo para mim com o encontro de Sócrates, sabedoria grega, e Alcibíades, beleza e cultura militar, no banquete relatado por Platão, um paralelo entre a cultura de Atenas e Jerusalém. Legal, é bem interessante isso. Você sabe, Jonas, que na época... estou vendo o Jonas aqui, muito bem. Legal, muito legal esse paralelismo, também é uma boa ideia para algum trabalho posterior, por várias razões. Primeiro, porque trazer Atenas e Jerusalém, o mundo grego, é perfeito para fazer algum trabalho além, seja de filosofia, de teatro, de cinema, de historiografia. Segundo, porque tem bases isso que você está dizendo, não somente porque Rabbi Yohanan representava o estudo, talvez ateniense, e Reish Lakish, a força física espartana, né?
perfeita sua associação, imagino que se refere a esse tipo de coisa. Sim, pensou nisso, ok, então estou feliz de que percebi você. Inclusive, na época, a cultura grega está aí do lado deles. Os sábios da Mishnah e do Talmud, temos que entender, lembram os anos que eu falei, quando era que aconteceu isso? Essa é uma cultura entre o século -1 e o século +4, +5, por aí. Então, cultura, o mundo está governado pelo ethos greco-romano. É por aí. Filão de Alexandria é contemporâneo de alguns deles. Flávio Josefo, como se chama aqui em português? Também é contemporâneo. Eles são do século I, estão no meio de tudo isso. E eles são gregos, falando judaísmo, com uma influência gigantesca. A versão de Flávio Josefo e de Filão de Alexandria da Bíblia é todo um conto épico grego. Então, você acertou muito. Realmente, é uma ideia muito boa. E se interessar especificamente por assuntos de política, de administração do poder e da força, tenho um grande ícone, estávamos falando hoje à tarde, né, Samuel? Um grande ícone da filosofia política, do estudo da filosofia política, escreveu um livro que se chama Atenas Jerusalém, que ele é o Strauss. Então, vai em frente, Jonas. Boa ideia. Muito bem, continuamos. Saul, quando ele oferece a irmã, isso tem a ver com possível homossexualidade? Boa pergunta. Eu fui insinuando um pouco algumas dessas coisas. Eu acho que tem aqui, não posso dizer, mas com certeza tem aqui uma questão sexista, pelo menos sim. É impossível não reconhecê-la. Agora, se eles existem leitores que dizem que, na verdade, aquilo era uma forma de se disfarçar. Ou seja, que a irmã era uma cortina. E que isso era um relacionamento homossexual entre eles dois. Que é uma suspeita que existe em outros casos. Esses sábios viviam de uma forma muito intensa o contato entre eles dois. Eles estudavam todos os dias juntos e, através do estudo, olhavam para o mundo e para si próprios. Eram através do estudo. O estudo é um espelho, é um modo de ser e de se realizar. E isso faziam entre eles, não com suas famílias e com suas esposas. Então, muitas vezes, esse era o casal. E o restante era um detalhe. E podia se desenvolver perfeitamente uma relação homossexual muito intensa e muito construtiva. O Rio Jordão seria uma espécie de batismo, ou seja, uma espécie de divisor da água entre uma velha e uma nova vida. Eu acredito que sim, Robson. Acredito que é uma boa leitura da metáfora. Luana Oliveira, ele está travando, estava travando até o momento da lança do rio. Ok, Danilo disse até o momento da lança do rio. Não sei o que quis dizer. Talvez a dificuldade de compreender a sabedoria pelo olho, aparência, ou pelo ouvido, ideia, a sabedoria da escrita. Jonas, isso vai ter que explicar, não sei o que quis dizer com isso. Que talvez aí se referiam a alguma coisa específica que eu falei naquele momento. Antes estávamos na questão do militar, o militar e o estudioso, que eu levei para Esparta e Atenas, ou para Jerusalém e Atenas, ou Grécia e, enfim, Ocidente e Meio Oriente. Mas acho que isso que você está colaborando agora também faz sentido, realmente, porque aparentemente o bem e o belo poderiam se misturar na figura de Rabi Yohanan e depois se descobrir como que ele era belo, mas não era bom. E o Reish Lakish sim consegue
trazer as duas coisas, porque ele se torna bom e já era belo no sentido de que era forte, era grande, enfim, uma coisa assim. Pode ser, é interessante. A ideia de que, mas você trouxe outra coisa que gostei, que é diferente, já não necessariamente a Grécia, a ideia de que talvez estão nus para estudar. Não sei se disse isso ou eu ouvi. Existem filosofias da educação que dizem e filosofia em geral, que assim como a ciência, a filosofia começa com o assombro, com saber se perguntar, se surpreender por alguma coisa, quando você deixa de ver o que for como algo normal e questiona tudo, então nasce a filosofia, nasce o conhecimento. Para isso, você que tem que fazer, se desprender de todas as suas roupas, dos preconceitos, do que você acha que sabe, para poder saber, para poder conhecer, para poder indagar e perguntar, questioná-lo tudo. Alguns falam isso do processo de infantilização, né? No bom sentido da palavra, você se atreve a perguntar tudo. O adulto não se atreve a perguntar nada porque acredita que sabe tudo. Então não aprende nada. Mas se você questiona quase tudo, então consegue aprender muito mais. Nesse sentido, pode ser. A nudez dos dois representa um novo começo do estudo, do aprendizado, a nova filosofia. Legal, muito bom. O fato dele, Cecília... Cecília perguntou também, que honra. O fato dele achar que é uma mulher e encontrar um mestre pode significar que, através de interesses aparentemente mundanos, pode-se, às vezes, encontrar o caminho da sabedoria se assim estiver disposto. Genial. Bom, é Cecília, né? Eu acho que é realmente uma das intenções do texto. Ou seja, existe um salmo que fala isso, né? De onde vem? De onde vem a verdade, a luz, o conhecimento? De onde vem? Né? Está num livro, está numa universidade, está numa pessoa. E existe uma leitura mística que diz que a palavra me'ain, de onde, em hebraico, é a mesma que do nada. O nada. Né? Os místicos dizem que o nada, o ain, é Deus. Porque o nada é o tudo, é a existência. É o Ein Sof, o sem fim. E então, a chave, na verdade, não está num lugar determinado, num livro determinado, numa pessoa determinada, nem nesta aula, que é maravilhosa. Nem lá. Está em você, na sua predisposição. Você pode estar andando pelo rio e começar a filosofia. Se infantilizar, se questionar tudo demais. Pode estar na busca ou no encontro com uma pessoa, numa paixão, num desencanto, em qualquer lugar pode-se encontrar a revelação, ou o conhecimento, ou o começo da sabedoria, sim, realmente. E este conto é um desses, né, que mostra que a fonte da sabedoria está em todo lado, a questão de ir buscá-la, de estar predisposto, ou de se pôr predisposto. Ele já era casado com a irmã de Yohanan e desejou outra. Só que ele não estava em condições de sair do estado físico. Vilma, veja, essa é uma leitura interessante, mas sai um pouco da narrativa do texto, porque o texto diz que ele ainda não conhecia nenhum dos dois. Eles conhecem quando pula na água. E aí, então, lhe oferecem a irmã. E aí, então, casa com ela. Isso já o estica um pouco demais, né? Não que não aconteça isso com muitas histórias antigas. Você vê as versões sobre Moisés no Egito e muitas vezes mudam de ordem muitas coisas. Mas aqui estamos vendo a história original desta história e tem uma ordem um pouquinho diferente. Letícia pergunta, olha só, a mesma força física que, na opinião de Rabi Yohanan, fazia de Reish Lakish apto para estudar Torá, foi a primeira coisa que desapareceu ou enfraqueceu
quando o Reish Lakish aceitou sua teshuva, seu retorno, digamos. Eu li uma fonte que dizia que uma vez que ele aceita a missão de estudar a Torá, sua força se volta toda para esse propósito. Já eu acho que, e lembre, Letícia, que eu falei quase o contrário, hein? Que talvez é uma mesma força, o que você falou no começo, que não devemos dividir isso, se ele é bom para o corpo, então não pode ser bom para o espírito. E não estou falando isso somente porque eu gosto de jogar futebol e de filosofia e de rabinato. Não só por isso, realmente não. Eu acho que as inteligências são múltiplas, e embora ninguém tenha todas, eu quero acreditar que a maioria tem várias. E temos diversos gostos. Uma pessoa pode gostar de física e de música, e pode gostar de filosofia e de matemática. Não necessariamente uma vai tirar a possibilidade da outra. Mais ainda, quando as coisas se referem a conhecimentos que vêm do humano, então um pode potenciar a outra. Um pode inspirar a outra. Por isso, por exemplo, estão estudando aqui filosofia através de textos não filosóficos em forma extrema e estamos sugerindo a vocês uma terceira dimensão. Filosofia, histórias de sabedoria não necessariamente filosóficas e uma expressão artística disso, por exemplo. Porque acreditamos que isto pode ser integrado. Já eu acho que militância, força e estudo religiosidade andam juntos. E justamente por isso que a Reish Lakish supera Rabbi Yohanan. Muito bem, Letícia está na mesma página. Jonas disse, nudez retorno à origem, à natureza edênica. Legal, interessante. Encontro com a sabedoria divina precisa se despir. Pode ser. Isso já é mais ainda, não é somente perguntar tudo, sino voltar a um lugar muito primário, muitos primórdios de cada um. Legal. Para acessar sabedoria. E isso pode acontecer, como dizia antes Cecília, em qualquer contexto. Você pode ficar na superfície dos supostos, ou pode aprofundar em todos os casos. Muito bom. Vilma Gama, de novo, mas diz a quantidade das questões e respostas em pé de igualdade. E Yohanan sente tanta falta do debate que se deprime, enlouquece e morre. Exatamente. Exatamente. Entendi, Vilma, muito bem. Exatamente. As perguntas e as respostas estão no mesmo nível. Os dois são 24, exatamente. Porque os dois constroem juntos, não é uma questão de hierarquia que um sabe e outro não sabe. A pergunta é um modo de saber e de estudar. Aí sim voltamos, Jonas, a Sócrates. A pergunta é um modo, é um caminho de sabedoria. Não é que quem pergunta é um bobão e quem responde sabe tudo. É nada mais absurdo que isso, né? Muito bem, já estamos chegando ao fim do nosso tempo e também das perguntas. Está tudo sincronizado, né? Acho que estamos bem nos administrando e acostumando com este tempo. Acho que essa força, diz Letícia, de Reish Lakish foi o que fez com que ele eventualmente superasse o seu mestre, porque precisou muita coragem e força para alegar que, às vezes, a destruição da Torá é o seu próprio fundamento. Muita coragem, Letícia? Mas é verdade, existem textos, isto vai ao encontro dos mais corajosos dos sábios. Existem lugares no Talmud que dizem que a forma de preservar, às vezes, uma regra é transgredindo ela. O texto te leva diretamente a esse tipo de conclusão, que é através da transgressão. Eu dei um exemplo disso, acho, eu lembro agora perfeitamente que sim, trouxe na palestra sobre a introdução aos contos racídicos. E lá tinha justamente um grande personagem que transgredia o Shabat para ajudar uma velhinha. E por isso ele estava muito mais perto do céu que qualquer outro. O próprio conto tem isso muitas vezes, no Talmud também. Mas precisa de muita coragem, muita criatividade, para que isso não se torne simplesmente um comodismo, sabe? Uma forma de justificar qualquer coisa. Não existe lei.
O que eu acho que é sempre bom e sempre melhor. Por outro lado, se somente existe lei, se somente são regras, então se perde qualquer possibilidade de transformação, de profundidade, de criatividade e de individualidade. Robson diz: água e fogo são agentes purificadores. Vejam isso na relação com a nova investidura social das personagens. Exatamente. Claro, entendi, Robson. Exatamente. Assim como eles estão falando das ferramentas que se transformam e se arriscam através da água e do fogo, também eles mudam de roupas. As ferramentas estão falando deles, exatamente. Exatamente. Com a água, com o fogo. Eu concordo com essa interpretação. E como na minha opinião, um quer falar em fogo, algo que se queima, e outro em uma água, que nada, que vai indo leve e gostoso. O difícil é lembrar que, por maior que seja o conhecimento de Esquel e Sharon, adquirido, ninguém alcança diploma de Deus, claro que não. O Eterno é e dele vem todo o conhecimento. A vaidade é importante para buscar o conhecimento, mas pode levar um grande sábio ao nível de um todo. Exatamente, muito bom. No momento no qual, isso falamos bem no começo de hoje, eu voltei a lembrar a todos que eles se consideravam aprendiz de sábio. Sempre se fala aprendiz de sábio, Talmid Chacham. Nunca eles se veem como sábio. O sábio morre. O aprendiz de sábio vive. Tem expectativa, vai, pode destruí-lo tudo e começá-lo de novo. Pode dizer uma verdade e depois outra, porque é um aprendiz. E eles se colocam nessa posição até o dia da morte. Sempre. Exatamente. Até porque a realidade muda. No Talmud, Deus muda. Deus muda. Deus dialoga conosco, Deus cede, Deus se transforma, Deus conversa. Na mística, muito mais. Perguntem a Cecília, ela também pode falar bastante disso. Na mística, Deus são os sefirot que estão aí se conversando inclusive são aspectos do divino que formam duplas e mais. Eu ia dizer que as sefirot tem cenas, tem um relacionamento erótico. Copulam e se alimentam, e se nutrem, se transformam uma a outra. E são aspectos do divino no humano e no mundo, no mundano. Ou seja, tudo se encontra numa dinâmica. Letícia, de novo, justamente que ele, comparando com o estudo da semana passada, olha a diferença do comportamento entre Rabbi Yohanan e Moshe. Ambos ultrapassados pelos seus discípulos, mas Rabbi Yohanan, se deixou levar e destruir pelo ego, o outro, Moshe, se regozijou com o êxito perfeito. Muito bom, Letícia, exatamente. Nenhum dos dois entendia, nem estava a par, ao nível do aluno. Mas um disse, bom, ele acha que isso se conecta comigo, ok, vamos caminhar por essa senda. E outro, alfineta. E Jonathan Almeida diz em função da alteridade, exatamente, citando Sartre e Ponti, muitos mais, né? O que eu falei de Levinas também tem a ver com essa alteridade que te descobre. Você sai de você para se encontrar com o outro, e lá, no outro, você se descobre diferente. Quem se interessa por essa questão da alteridade, esses são os autores, Hermann Cohen, na filosofia judaica, Buber, Hermann Cohen, não, na ordem, Hermann Cohen primeiro, talvez Rosenzweig, Buber principalmente, e Levinas depois. Mas essa questão a alteridade, eu acho que o melhor exemplo para isso, para a filosofia dialógica, o encontro mais popular e simples e ao mesmo tempo profundo, é a famosa frase de que a grama do vizinho mais verde. Já ouviram isso alguma vez? Bom, então, deixem contar uma pequena experiência. Agora, a essas horas, já me torno mais rabino que professor, conto historinhas. Mas prestem atenção. A história... Eu tenho uma história de verdade com isso. Uma pessoa que trabalhava em jardinagem
um dia me disse, era um vizinho meu, me disse, você sabe, Rabino, porque as pessoas dizem que é muito, muito legal essa história. Cada vez que conto, vejo o cara, imagino ele de novo, com uma sabedoria que se encontra somente na simplicidade. Ele disse assim, você sabe, Rabino, desculpe que atrapalhe, porque eu estava ensinando algo da alteridade, de diálogo, ele ouviu alguma coisa, então ele me disse, eu entendi algo do que você falou, eu quero dizer, você falou da grama do vizinho, eu sou jardineiro, então eu sei de gramas e de vizinhos. Você sabe por que as pessoas dizem, desculpa que eu vou ensinar algo ao senhor? Eu falo, pelo amor de Deus, não tenho desculpa nada, se eu puder aprender, gostaria de aprender com todos. Muito bem, então, aí ele se sentiu a gosto, sentou e me disse, as pessoas dizem que a grama do vizinho é mais verde porque eles nunca estiveram na casa do vizinho. O que significa isso? A pessoa está na sua casa, olha de sua janela para a grama do vizinho e vê que ela é toda verde. Mas eu que sou jardineiro, eu vou na casa do vizinho dele e vou na casa dele também. E as duas gramas são iguais. Só que ele não vê isso porque ele vê isso de sua casa. Se ele pudesse viajar, ouçam, aqui vem a chave da experiência para mim. Se esse que diz que a grama do vizinho é mais verde pudesse ir à casa do vizinho, fosse amigo do vizinho e estivesse convidado à casa do vizinho, então ele veria duas coisas muito interessantes. A primeira, que a grama do vizinho não é tão verde assim, não é tão perfeita. Quando você está lá, vê que tem um monte de buraquinhos, tem folhas amarelas, tem um monte de problemas. Igual que a dele. Só que sentado na grama do vizinho, a grama dele se vê verde perfeita. Porque sentado na grama do vizinho, ele é o vizinho que tem uma grama verde. Fim de papo. Isso me contou ele. Disse, pelo amor de Deus, Hermann Cohen, Buber e Levinas precisaram livrões assim para dizer isso. Assim, a pessoa sai de seu ego, viaja ao outro, reconhece no outro um ser idêntico e ao mesmo tempo diferente. Habita o outro pelo relacionamento total, de um para o outro. E quando habita o outro, descobre que no outro existe ele. E desde a perspectiva do outro, consegue voltar a si próprio e se amar de um modo diferente. Isso é ama teu próximo como a ti mesmo. Você sai de você, ama o outro, descobre no outro a você. Porque a imagem que o outro tem de você, você não a conhece. A não ser que você penetre no outro. Aí você se vê a si próprio, através dos olhos dele. E aí você consegue voltar a você e amar você. Isso é amar teu próximo como a ti mesmo. Você sai de você, ama o outro, do outro. Da perspectiva do outro, consegue amar a si próprio. De um modo diferente. O jardineiro falou isso, através da grama. Esse é o resumo da questão da alteridade. Acho que ele diz que mesmo Deus é algo que vem à mente pelo encontro com o outro. Exatamente, Saul. Exatamente. Esse é Buber. Que no encontro total, entre uma totalidade e outra totalidade, é onde se revela o divino. Só que esse encontro total pode ser, não precisa ser entre mestres somente. Um encontro de uma totalidade de uma pessoa, de uma totalidade de outra, é onde se revela. O Monte Sinai, para Buber, era isso. A totalidade de um, a totalidade do outro. Isso acontece algumas vezes na vida. Por alguns instantes, aliás. Buber não pensava que a gente vivia em encontros eu e tu. Eram instantes. Mas esses instantes eram a existência plena.
Um dia podemos falar de novo de filosofia dialógica, mas isso é bem mais para outro dia. Isso é um seminário inteiro. No início da sua jornada rumo a Canaã, Moshe inquiriu Deus se acaso havia gerado todo aquele povo para ser dele demandado tanto. No final, agiu com a generosidade de um pai. Ok? Essa é uma reflexão de Kelly Sharon. Letícia, eu concordo, Saul, estudar a Torá ou qualquer outro texto religioso para viver entre os seus iguais, para mim não serve de nada. E na troca com o outro, o diferente, que eu levo a potência dos ensinamentos. Ótimo. Aí eu falei sobre a IB. A Sara Tavares já colocou aqui o link do IB. Quem quiser pode vê-lo aqui no chat. Gustavo, essa questão da homossexualidade de posição e interpretação, assim como a que ocorre com a relação de Rumi e dos Shams de Tabriz. Não sei quem são eles, mas sim, dissemos que já foi uma interpretação possível. José... se você quiser que eu responda essa, Rubem. Por favor, pergunta. Porque já que entrou no meu tema, tá? Claro. Sim, existe uma discussão, existe uma interpretação de que a relação entre Rumi e Shams de Tabriz era possivelmente homossexual. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse tipo de interpretação, eu vou mais na interpretação justamente dessa unidade através da alteridade, da visão do outro, que o Rubem estava colocando aqui, que é possível interpretar assim, sim, mas nunca houve nenhuma, digamos, nenhuma alusão explícita, eu acho que nessa questão do Rumi e do Shams. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, ou seja, que o amor transcendesse, ao contrário, né? Ou seja, que o amor não fosse só transcendente, mas que fosse, digamos, um amor erótico, sim, há a possibilidade. Mas então a gente volta de novo, aliás, o Jonas Moore está sendo a pessoa mais citada dessa aula, né? A gente volta de novo na questão do Jonas Moore e vamos nos lembrar do banquete, que mesmo com a atenção de Alcibíades, Sócrates não cede. Né? Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouco nisso, já que a gente está fazendo um paralelo aqui entre o Rabi Yohanan e o Reish Lakish, e ao mesmo tempo Sócrates e Alcibíades, e ao mesmo tempo Shams Tabrizi e Rumi, né? Que eu acho que isso é uma questão muito interessante, ou seja, não é necessário levar pelo lado do erotismo, no sentido do erotismo carnal mais baixo, para se ter um relacionamento amoroso num outro nível, né? Então, eu acho que seria interessante a gente se lembrar disso também, ou seja, a gente pode ter um outro tipo de amor, não necessariamente ligado a uma relação sexual, seja ela hetero ou homossexual, nesse caso, né? E a gente tem N exemplos durante a história, né? Inclusive na Igreja Católica, a gente também tem exemplos disso, o caso de São Francisco e Clara de Assis, por exemplo, né? Você pode ter um amor que transcende tudo e mais um pouco, né? Mas não necessariamente você precisa digamos assim, da consumação carnal ou de um erotismo carnal para um tipo de relacionamento como esse. Eu acho que levar por esse lado simplesmente, tá, a gente abaixar a discussão. Essa é a minha posição, tá? Eu acho que seja ela uma relação homossexual ou heterossexual, como a que eu acabei de citar, né? Ou seja, o amor vai muito além disso, que é uma relação amorosa, com certeza, em todos esses casos, mas não necessariamente o amor, como o Rubem comentou no começo ali, pela beleza física, né? Aqui é o que parece, né? O Reish Lakish estava bem além da questão da beleza física numa das interpretações que foi colocada aqui.
Uhum. De qualquer modo, sim, dizer que aqui haveria, ou buscar aqui somente a questão física, ou como dizia Cecília Carnal, seria uma redução, seria um reducionismo. Agora, se há também, se se integra aqui também o corpo ou não, não podemos saber. Pode ser que sim, pode ser que seja esse o foco e a irmã menos. Esse também é um grande assunto. Qual é o lugar do corpo nestes encontros totais? Assim como existem encontros que são somente corpo e são extremamente parciais. Aqui pode ser, como dizia Cecília, que seja um encontro muito total sem o corpo, ou talvez também com o corpo. Exato, exato. O perigo é o reducionismo, que eu tenho Claro. uma certa resistência a uma interpretação reducionista do próprio amor, não só dessas relações específicas, mas do próprio amor. Claro. E da própria beleza, claro, né? Da própria Claro, beleza. claro. A beleza existe, em hebraico existe muito isso, uma atitude bela, um sentimento belo, uma ideia bela, um ato belo. A beleza é algo muito mais amplo do que o corpo. Mas isso não quer dizer, agora somente para manter os equilíbrios de um lado e de outro, né? Que não quer dizer que estamos pregando a dicotomia, que se então é espiritual, emocional, intelectual, então não pode ser físico. Não, claro, pode integrá-lo tudo, pode ter umas partes, é muito forte em alguns aspectos e muito fraco em outros. Enfim, Juraci Júnior diz se existe talvez uma confluência, uma intersecção entre exegese e revelação. Nesse sentido, interpretar seria participar da revelação divina, vivenciando em si mesma a vontade divina. Então, esta implicação na literatura rabínica, sim, muito bem colocado, Juraci, e isso se vê especialmente no texto passado. Interpretá-lo é participar da revelação, inclusive os interpretadores se arrogam o direito de ter tanta ou mais autoridade do que Deus. Uma vez que Deus entregou, a revelação continua através da interpretação. Vamos nos despedir. Tem outras mais, mas realmente nosso tempo termina por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos, as intervenções, as leituras. Na semana que vem vamos continuar com resolução de conflitos e algumas outras coisas a mais, que levam, se nós começamos entre a autoridade divina e a humana, agora entramos em algo que tem a ver com algumas tensões entre o humano, a institucionalização e o indivíduo. Vamos continuar depois em relações humanas e depois vamos chegar ao indivíduo em si mesmo. Sua integridade, sua totalidade, sua transformação, sua sexualidade também, seu gênero e outras coisas a mais. Como vem para o Talmud, somos sempre um sendo. A pessoa vai se descobrindo no estudo, na vivência e no encontro com o outro. E por isso é tão importante que a gente se encontre aqui, inclusive na pandemia e através da tela. Obrigado a todas e a todos. Continuamos juntos. Até a próxima.